Seja bem-vindo a mais um Condomínio e Soluções, programa que nós, síndicos profissionais, vamos apresentar casos e soluções para vocês, condôminos, síndicos ou interessados no tema. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, clicar aqui no sininho para poder ter sempre as novidades, receber as nossas notificações e compartilhar também as novidades da Conde TV. Hoje vamos abordar o tema crianças em condomínio. O caso que eu trago hoje para vocês, síndicos parceiros, é falarmos a respeito de um caso que eu tive no meu ou crianças sozinhas também na área geral, nos parquinhos. Queria ouvir a opinião de vocês a respeito. Hoje, viu, Nilvia, a gente tem uma situação muito complexa, porque os condomínios estão cada vez mais estruturados, condomínios clubes com piscina, playground, brinquedoteca, e muitas vezes aquela família, ela muda para esse condomínio achando assim, eu solto o meu filho lá, ele está protegido, tem porteiro, tem zelador, e ele quer que as pessoas, que os funcionários do condomínio tomem conta dos seus filhos. E isso não é bem assim, tanto que a gente procura seguir o que diz a convenção, o que diz o regimento interno, mas a gente tem essa dificuldade de poder estar administrando isso das crianças soltas ao longo do condomínio, e muitas vezes é difícil, às vezes até o pai aceitar aquilo que a criança está aprontando, né? E o que acontece muito também, tem alguns condomínios que não tem uma área destinada para criança, não tem uma quadra, não tem... Eles acabam, principalmente aqueles apartamentos que tem o condomínio, tem apartamento no térreo, então as crianças ficam brincando. Hoje em dia, existe um controlador de acesso a bordo da criança. Qual que é o seu apartamento? Eu não vou falar, né? Meu pai que paga seu salário. Então assim, hoje a gente tem que fazer um trabalho de conscientização, né? Orientar os pais sobre o risco de deixar as crianças sozinhas, né? Porque tem piscina, às vezes, né? Tem brinquedos que podem machucar, né? E tem outras questões que acontecem dentro do condomínio, tem as escadas que podem, crianças, né? Acontecer diversas situações ali de risco. Então, o ideal é ter um regulamento, né? Que diga como proceder e que seja aprovado em assembleia. É o que recomendamos. Eu acho bem lembrado esse ponto dos riscos que você falou. Salva-vidas, a piscina à noite, né? Tá teoricamente sem ninguém ali olhando, tomando conta. A gente vê muito isso de crianças brincando, querendo ultrapassar limites, risco de lugares que tem eletricidade, escadas. Então, existem muitos lugares de risco dentro do condomínio. E às vezes o pai quer transferir para o condomínio a responsabilidade da guarda. A guarda é responsabilidade dos pais, né? E às vezes até os pais se apegam. Existe o ECA agora, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá o direito ao lazer, por exemplo. Tá, mas dá direito ao lazer de que maneira? Né? O condomínio não pode assumir a responsabilidade da guarda. Então isso tem que ficar muito claro, e a gente tem que bater muito nessa tecla, que bem colocado para você, por você. Às vezes o condomínio é pequeno, mas o grande às vezes é até pior, porque tem uma área extensa, uma área muito grande, onde a criança pode tá se perdendo, tá percorrendo ali, e os pais em casa falam, não, tá dentro do muro, está em segurança, e não é bem isso, né? Uma coisa que eu vejo, além da questão da conscientização, que o Gustavo colocou muito bem, a gente precisa também ter muito bom senso na parte da administração do condomínio. Porque a gente tem que saber separar, eu acho que fica claro para todo mundo que a responsabilidade de educação das crianças, de cuidar das crianças, não é do porteiro, não é do zelador, não é de ninguém, e sim dos pais. Nem por 5 minutos. Exatamente. Mas a gente tem, quando eu falo da questão do bom senso, eu lembro um pouco da minha infância em condomínio. Quando eu também aprontava, eu também fazia as minhas bagunças e uma série de coisas. Quem de nós aqui, gente, vai ser hipócrita de dizer que nunca tocou uma campainha e saiu correndo? Ou quem de nós nunca vai dizer que morre de vontade até hoje de apertar um extintor para ver o que acontece? Pois é. Não dá ideia. Não, mas é verdade, Nilvia, sabe? Tirar isso com as famílias e com os condôminos, de que ele entende o que é uma molecagem saudável do que é uma molecagem que está trazendo de vandalismo, focada no vandalismo. Uma coisa é você apertar um extintor para ver o que acontece. Aliás, eu até falo assim, tragam seus filhos na brigada de incêndio, que é o dia certo para eles descobrirem. Sim. Tá? E outra coisa é ele apertar todos os extintores do prédio. Então é isso que a gente precisa tentar transferir para os pais, que a gente
como administrador, isso faz parte da evolução da criança. Todos nós precisamos fazer uma coisa errada para descobrir o que é certo, entendeu? Mas isso vai da conscientização e de tudo mais, e principalmente do pai aceitar aquela coisa da traquinagem da criança. Tá? Porque se a gente começa a falar, teu filho apertou um extintor. Não, meu filho não apertou um extintor. Sabe? A gente não pode entrar nesse conflito também. Tem que a gente só está dando a informação, né? A gente não está brigando com o pai. Exato. Mas eu acho que se a gente trabalhar com eles nessa questão do bom senso, automaticamente ele vai começar a aceitar um pouco mais as nossas afirmações sobre as traquinagens. Um problema que eu vejo que vai além disso é que algumas situações pode causar problema de briga entre os pais, inclusive, né? Como briga de crianças, né? Eu já tenho enfrentado isso algumas vezes nos meus condomínios, que duas crianças brigam, uma bate na outra, chega chorando em casa, aí os pais, um entra em contato, seu filho bateu no meio, não, foi o seu que começou, e aí às vezes eu não costumo não me envolver nas brigas de criança. Minha filha veio chorando em casa, vou procurar orientar, lógico, ver o que aconteceu, mas se, por exemplo, se o pai tomar as dores da criança, ir pra cima do pai, do outro, aí pode virar uma questão muito maior do que realmente é. Né? O importante é que nós, como síndicos, né, também orientemos, até a gente já, nos outros programas, a Nilvia falou sobre orientação, que acho que o Gustavo falou, como que o funcionário, tem um condomínio grande, como que ele se dirige à criança, né? Mas tem pais que pensam que esse Honda está lá para tomar conta dos filhos deles. Não tá para tomar conta. Mas não é para isso, né? Então, assim, é como você falou, tem que saber a orientação de como ele deve proceder. Viu? Ele vai abordar, não vai abordar, vai reportar? Quem vai ligar para os pais, né? Porque, assim, eu sou mãe, você é pai, você sabe que quando mexe com os filhos, né? A gente sempre fala, uau, né? Sim. Mexe com tudo, menos com os meus filhos. Então, já existe uma resistência natural do ser de defender os filhos, Com né? criança, você fala indo para a idade dele, né? Então, você tem uma criança de 7 anos lá, você tem que ir lá conversar como se você tivesse 7 anos. Exatamente. Não dá para você querer chegar lá como adulto, não faz isso, não faz aquilo. É como o Mauro falou, reclamam, elas têm. E uma coisa importante para a gente também, como síndico e principalmente os condomínios com estrutura, que a gente cuide daqueles espaços. Então, você tem um playground, tem prédios por aí, que às vezes as pessoas não cuidam daquele espaço. Aí aquilo vai ficando meio que abandonado e a criança perde o atrativo de estar ali brincando. Mesmo que seja sozinha, mas que o Honda, por de repente, de longe está olhando, não está tomando conta da criança, mas está tomando conta da segurança. Porque assim, podemos ser enquadrados em alguma coisa se houver um acidente. Você falou de um ponto importante, da segurança desse play, porque, por exemplo, se a criança se machucar lá por falta de manutenção, Sim. Então a gente tem que garantir a segurança nesse sentido. A segurança dele estar num ambiente, né, da criança estar num ambiente que ela possa usufruir daquilo de forma correta e que não cause dano. Então isso cabe realmente ao condomínio. Essa parte de manter aquele ambiente com uma manutenção preventiva correta, né? Os brinquedos em ordem, inclusive agora existe até uma norma para plays, né? A própria piscina, não ter condições de que aquela criança consiga entrar dentro da área da piscina. Sem os pais. Porque eu falo assim, pode acontecer, pega uma criancinha maior, ela quer pular o portão. Se tem um portão lá de 1,5 m, ela consegue escalar lá e pular. Só que até ela fazer isso, já deu tempo, de repente, do porteiro estar lá, olhou a câmera, tem o Honda, chamou no rádio, ele corre e vai ver. Alguns condomínios que a piscina é lá em cima, a porta está fechada, né? Então é importante que as pessoas sempre verifiquem se aquela porta está fechada, se está aberta, o que vai acontecer. Prevenir o risco, né? A gente tem que sempre prevenir o risco do acidente. E a conscientização dos pais é o primordial. Indo nessa linha que você está colocando, Walter, eu acho que tanto da prevenção do risco quanto da conscientização, tem duas coisas que eu costumo dizer bastante. Às vezes é comum da gente pegar caso das crianças presas nos elevadores. Crianças que desceram sozinhas que e fica tudo mais. Pulando. Exatamente. Uma lei, a primeira né? São coisa, Paulo tem uma lei tem a sobre lei que elevadores, impede menores de 10 né? anos de descerem. Mas aí você pega aquela coisa, até a criança ser resgatada, já rolou aquele senhor estresse, já foi xingado 850 vezes pelo telefone. E quando você pega o vídeo, você vê que a criança deu um duplo twist carpado dentro do elevador,
né? E aí o elevador parou por segurança e não por defeito. Quer dizer, o elevador era ruim, o elevador não prestava, a manutenção é péssima, o síndico é péssimo. Pode abrir a porta. Exato. E aí você mostra isso para a mãe e fala assim, olha, o que aconteceu... Desculpa, só que o grupo tá todinho te metendo. Ela não volta no grupo para falar. Não, sem falar que o filho tem menos de 10 anos, tá contra a lei também, né? Eu tive um episódio, eu te interrompi. Não, vai lá. Depois a gente tive um episódio no condomínio que aqui o parapeito no térreo, só que dali para frente é uma laje de 10 metros de altura. E não tem lá, a criança pulou e ficou andando naquele beiral que tá lá. Lindo, então, assim, né? São os riscos que existem no condomínio. Só para finalizar aqui, eu acho que uma outra coisa que eu costumo dizer, e isso eu falo muito, principalmente em condomínio em implantação, quando a gente pega um condomínio que muita gente morando em condomínio pela primeira vez, eu costumo dizer que tudo que está na área comum é o quintal da pessoa, tá? E aí ela vai naquela brinquedoteca que tem uma piscina de bolinhas maravilhosa, né? A criança vai lá, pega e vira aquela bagunça, bolinha para tudo quanto é lado e tudo mais. Aí eles viram as costas e vão embora. Aí eu pergunto pro pai, eu falo assim, se ele tivesse feito isso no quarto dele, o que você mandaria ele fazer? Eu falo, na brinquedoteca do condomínio tem que ser a mesma coisa. É dessa forma que a gente espera que as crianças atuem. Como você educa lá dentro da sua casa, ela tem que trabalhar, ela tem que ser educada, ela tem que agir na área comum do condomínio. Se eles fizerem essa mesma ligação, automaticamente o nível do condomínio sobe. Pô, se a criança riscar a parede do quarto dela, o pai vai pegar lá o vejo e vai mandar limpar. Por que a parede da brinquedoteca tem que ser o funcionário do condomínio? Verdade. Levar os brinquedos para casa da brinquedoteca, né? Às vezes. Exatamente. É o quintal da casa, mas é o quintal da casa dele e dos outros, de X casas, né? Exatamente. É um quintal dividido. Então, exatamente. Então, por isso mesmo, quando você vai na academia, eu acho que essa pandemia ensinou muita coisa, né? O uso de academia, você não vai lá e não limpa hoje? Então, exatamente também, né? Pessoal, pode parecer um tema corriqueiro, mas não é. Muitos condomínios com crianças. Estamos encerrando mais um Condomínio Soluções. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, que estiver interessado no tema, como o Maurão falou no início. Não deixe de curtir o nosso programa, que isso ajuda a gente bastante. E estamos agora em todas as plataformas de podcast. Até a próxima.